Tá, então começou a nossa gravação. Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia aos que me assistem no momento presente e bom dia aos que me assistirão no futuro. Esse futuro que eu acredito que seja um termo muito importante para a aula de hoje, em se tratando de Clarice e Graciliano Ramos. Para a aula de hoje, como na aula de terça-feira, na aula passada, a gente abordou bastante Graciliano Ramos e Vidas Secas. Eu pensei em hoje a gente partir um pouco mais para falar da Hora da Estrela, tentando sempre fazer esse espelho, né? Essa contraposição com Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Nessa questão da migração, do Nordeste, a pobreza, tudo num contexto do século XX. Num contexto do século XX, mas que hoje, né, a gente tendo um país com uma inflação altíssima, com os níveis de pobreza cada vez, pobreza extrema e pobreza, assim, em níveis, digamos assim, numéricos, né? Oficialmente falando, cada vez maiores, pessoas procurando restos de ossos no açougue para comer. Eu acho que está cada vez mais presente essa realidade nas nossas vidas. Então, não sei se eu estou falando de um passado assim tão distante, ou se a gente está conversando aqui sobre um possível presente. Bem, a Hora da Estrela, já que eu estou pensando em falar um pouquinho mais da Hora da Estrela hoje com vocês, para tentar, à medida do possível, falar sobre o nosso tema do módulo, né, realismo e realidade, pensando o que seria esse realismo e realidade, né? Realismo, um estilo, né? Realidade, o tempo presente, pensando menos numa questão de estilo de época, né? Digamos assim, de uma história da literatura, e mais numa questão de leitura particular dos textos, né? De como é a nossa percepção dessa questão a partir dos textos que nos estão sendo apresentados. Bem, vamos então dar um start aqui. A Hora da Estrela, Clarice Lispector, último livro da Clarice publicado em vida, publicado em 1977, mesmo ano da morte de Clarice. Clarice faleceu em dezembro de 77. Ela será publicado após a sua morte um outro livro que se chama Um Sopro de Vida, organizado pela Olga Borelli, grande amiga de Clarice, digamos assim, uma companheira de trabalho que, ao fim da vida de Clarice, datilografava os trabalhos dela, revisava. E, mais objetivamente, o último trabalho de Clarice publicado em vida é A Hora da Estrela. Clarice, que publica, pelo menos desde 1943, o livro... Oh, meu Deus, como é que eu... Perto do Coração Selvagem, primeiro livro de Clarice, publicado em 43, que já traz uma mulher como protagonista, mas uma mulher que, digamos assim, que foge ao tradicional da época, pelo menos, que tem uma relação com o marido, mas tem um desejo de separação, tem uma relação com outra pessoa. É um tipo de livro que, além de um encantamento formal, né, que também traz de conteúdo uma certa transgressão. Clarice, ao longo da vida, escreve cada vez mais de uma forma experimental, ensaística, cada vez mais entrando na psique humana, né, questionando as estruturas. A gente vê ápices desse tipo de narrativa em livros como Água Viva, em livros como Paixão Segundo GH, e, ao mesmo tempo, Clarice sempre muito acusada de não escrever livros formais, né? Digamos assim, de não escrever narrativas tradicionais com narrador, personagem, começo, meio e fim, ou seja, Clarice sempre sendo acusada de escrever histórias que não são histórias. E ela, em A Hora da Estrela, tem por objetivo, então, digamos assim, escrever essa história. Só que também escrever essa história à sua maneira. A gente pode pensar assim, como um livro como o corpo humano. Nós somos um corpo, o livro é um corpo humano, e Clarice, eu acredito que quando escreve, ela, em vez de quando escreve a gente vê um corpo humano todo formado, na verdade, o que a gente vê é o esqueleto. A gente vê o esqueleto de um ser humano ali.
Ou seja, Clarice, quando escreve, ela demonstra a todo momento a estrutura do livro. Ela ali coloca a todo momento ali uma teorização da literatura a todo momento. Não é um livro externo, exterior a nós. Quando a gente lê uma literatura tradicional, é como se ali existisse um outro mundo externo a nós, em que nós precisássemos entrar naquele mundo, mas ainda separados dele. A gente percebe ali como um outro mundo fechado. Um livro é um mundo em si, fechado. A Clarice, eu acredito que ela quer, com um livro, ao escrever, ela quer transformar aquilo em um grande universo. E a gente entra naquela história, a gente faz parte daquela narrativa, ela faz com que a gente entre nessa pororoca de conflitos e emoções, por mais pegas que esse termo possa nos parecer. Agora, bom, E A Hora da Estrela, é o último livro publicado, da Clarice, e qual é digamos assim, formalmente a história de A Hora da Estrela? A Hora da Estrela é um livro que tem personagens como personagem principal, Macabeia, que é uma nordestina, pobre, que vem para o Rio de Janeiro para trabalhar, trabalha como datilógrafa e mora na rua Acre, na zona portuária do Rio de Janeiro. É uma rua que existe de fato. Se vocês vão ali, por exemplo, ao Museu do Amanhã, quando vocês pegam a Rio Branco, vocês subindo a Rio Branco, tem um McDonald's logo no início da Rio Branco, na esquina. Ali, se eu não me engano, é ali mesmo. É a Rua Acre. É uma rua grande, extensa. Ali hoje você já tem um misto de sobrados antigos com prédios já mais contemporâneos, todos envidraçados. E é interessante você andar na rua sabendo que ali foi onde, de fato, entre aspas, né, digamos, Macabeia viveu. Nós temos Olímpico, nós temos, que seria o namorado de Macabeia, nós temos Glória, que seria a amiga de trabalho da Macabeia, que vai, digamos, roubar o namorado de Macabeia. Nós temos a cartomante, nós temos o médico de Macabeia, que ela se consulta, nós temos o patrão de Macabeia. Ou seja, eu poderia aqui contar uma história tradicional do livro. Quais são os personagens e qual é a história. Afinal, nós temos o narrador, que é o Rodrigo SM, que ele vai contar a história. Então, a gente espera que ele comece a contar a história. E é interessante porque no livro existe essa mistura entre o que ele está contando e a história em si, digamos assim. A gente começa o livro, tudo no mundo... Bom, a gente começa o livro, na verdade, com a dedicatória do autor, né? Que, na verdade, seria Clarice Lispector, como ela mesma nos diz. E quando o livro começa, tudo no mundo começou com um sim, é quando o livro começa, de fato, quando o livro de fato começa, ele, o Rodrigo SM, vai narrando o problema de narrar, o que seria narrar, e o livro, muito, digamos assim, de supetão, digamos assim, né? Ele já começa a contar a história de Macabeia, isso na minha edição, pelo menos na página 24, de um parágrafo a outro. Como ela começa no faltava ali o jeito de se ajeitar. Logo que ele termina, o Rodrigo SM, por exemplo, o último parágrafo, é o sussurro que me impressiona, isso daí é uma consideração dele. Em seguida, já começa, digamos assim, a narrativa da história, logo no parágrafo seguinte, sem nenhuma interrupção, sem nenhum aviso. Então, assim, o leitor precisa estar bastante atento. E, às vezes, o Rodrigo SM se retrata... Eu falei na última aula entre aspas, mas não era entre aspas, era entre parênteses. Às vezes ele fala entre parênteses, às vezes ele fala no meio do texto. Então existe essa mistura, essa simbiose entre o narrador, qual é a consideração do narrador e qual é a da história. Bem, bom, acho que as questões que eu queria abordar aqui, que são principais na obra, seriam a questão do narrador, em A Hora da Estrela, a questão da alteridade, a questão do narrador, a questão da alteridade, a questão de classe e a questão do real, em A Hora da Estrela, e, por conseguinte, em Vidas Secas. Bom, o livro, ele é, acima de tudo, A Hora da Estrela é, acima de tudo, mais que a história de uma mulher nordestina no Rio de Janeiro, que namora Olímpico e que vai a uma cartomante, ao fim do livro,
que troca a sua sorte, né? Digamos assim, com a cliente anterior, que na verdade ela acaba sendo atropelada, e essa datilógrafa que é muito ligada à imagem de personagens do cinema americano, como Greta Garbo e Marilyn Monroe. Mas eu acredito que principalmente seja a história de como um narrador de uma classe social, de um gênero e de uma origem territorial diferentes da Macabeia. Como que ele pode contar a história de uma subalterna? Essa subalterna que ela é mulher nordestina, feia, segundo o livro, pobre e subescolarizada. Eu comecei a ter contato com a Hora da Estrela em 2007, com 17 anos, na escola. E eu tenho contato com esse livro desde então, quase sempre, e eu de fato entrei no livro quando eu percebi que a história do livro, na verdade, era principalmente essa. Não objetivamente quem é a Macabeia, o que ela faz, para onde ela vai, etc. Mas sim, principalmente, essa história da subalternidade. Como uma pessoa, um narrador, que é de uma classe X, uma experiência de vida X, uma origem X, pode narrar a história de uma outra realidade, que não de fato a dele. Eu acho que essa é a principal questão. E quando a gente fala disso, a gente vai desembocar numa discussão muito do testemunho. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus em diante, no Brasil, quando a gente discute a questão do testemunho, a gente já não tem mais essa. Eu acho que isso é muito importante a gente ficar atento. Ao longo dos anos 60 para cá, cada vez mais a gente tem uma consolidação na literatura nacional dos testemunhos, ou seja, numa era, o século XX, permeado pelos choques e pelas catástrofes, ou seja, pelas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, pela pobreza, pelos conflitos e pela cada vez mais constante presença das experiências traumáticas nas nossas vivências, é cada vez mais presente na literatura a presença desse rastro testemunhal, ou seja, eu, enquanto sujeito traumatizado, seja pela experiência de uma guerra, Segunda Guerra Mundial, principalmente falando do século XX no mundo, seja pela experiência da pobreza, seja pela experiência do preconceito, preconceito de gênero, preconceito sexual, preconceito de raça, né, digamos assim, a gente vai cada vez mais ter presente na literatura essa presença do sujeito, do eu que se conta falando das suas próprias experiências, seja de uma forma mais testemunhal ou não. Quando eu falo ou não, eu digo de uma forma mais literalizada. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, quando escreve em seus diários, a forma diário tem por objetivo testemunhar uma realidade. E quando a gente lê Carolina Maria de Jesus, a gente lê com a ideia de que ali ela está narrando sua própria vida. Esse é o nosso contrato com ela, com Carolina como escritora. Por mais que exista de uma forma muito forte ali a questão da mediação, que isso é uma problematização que vem com a questão da subalternidade, dessa exibição da voz do subalterno, que ali existe uma mediação de um jornalista que encontra os diários de Carolina e que os publica. Ele edita esses diários, não é tudo ali inicialmente publicado da forma como de fato foi escrito. Então, existe ali uma mediação. Então, Carolina poderia se falar sozinha com a sua própria voz, ou ainda que ela tenha sua voz explicitada ali, existiu ali uma mediação. Ou seja, existiu ali uma pobreza mediada, assim, essa é a pobreza, a exibição da pobreza que uma classe média e uma classe alta pode consumir. Então, existe essa discussão. Jade, pode falar, por favor. Guido, você falou de mediação, e eu não sei nem se eu estou adiantando alguma coisa que você vai falar, mas eu acho muito interessante o que pega, assim, nessa narrativa, essa dupla camada de afastamento que a Clarice cria, né? Que ela parece que ela se sente tão inapta a narrar a história da Macabeia que ela cria o Rodrigo, e é o Rodrigo que está mais próximo, se a gente for colocar assim num plano
da Macabeia, né? E se você for pensar, me parece, que o Rodrigo seria mais inapto do que a Clarice para narrar essa história. Que é a Porque própria ela, Clarice. exatamente, porque ela sendo mulher, ela estaria assim, num grau mais próximo dessa experiência, por exemplo, a experiência que a Macabeia tem com o Olímpico, né? Dessa relação, né? Mesmo sexista, né? Desse local da mulher, diferente dessa relação. E aí ela coloca esse homem branco, classe média, talvez, a gente não tem essa informação, mas pela forma como ele fala, enfim, que ao mesmo tempo é próxima, né, da Clarice, tem alguns elementos eu acho que você chegou até a mencionar aula passada, ou o Camilo já tinha mencionado isso, da origem dele ter se criado no Nordeste como a Clarice e tal, mas parece que ela cria alguém pior que ela, assim, mais afastada ainda da Clarice, da Macabeia. Eu acho interessante, né? Porque é uma estratégia, né? Porque isso exagera o estranhamento, né? Que quando ela coloca um narrador que é homem e que a todo momento fala que ele é exterior àquela realidade, que ele é alheio àquela realidade, mas que ele se sente uma obrigação de falar sobre aquela realidade porque ela o atravessa em certa medida, eu acho que em nós, como leitores, cria essa sensação de diferença, né? O diferente e extrapola essa questão, essa diferença de classe. Porque nunca acreditem que a gente, hoje em dia, essa questão de classe já não faz mais parte da realidade, porque faz sempre parte, cada vez mais. Cada dia que passa a questão de classe na nossa sociedade fala mais alto e grita, né? E não acredita nessa discussão pós-moderna de que classe, etc. Não, classe é cada vez mais determinante das nossas realidades. E de fato, quando você fala isso, é verdade, eu concordo com você. Quando ela coloca esse narrador, que não é Clarice, é Rodrigo SM, e eu acredito que é para extrapolar esse estranhamento, né? E assim, que corrobora essa tese dela, dessa diferença social. Então, eu acredito que a gente tem que partir sempre desse princípio na nossa leitura de A Hora da Estrela, de Clarice, sobre essa diferença, desse estranhamento de que, na verdade, a história que se quer contar ali é como se pode narrar a história de uma pessoa subalternizada. E quando eu falo isso, a gente se pergunta, então, portanto, existiria um jeito certo de contar essa história? Existiria um modo correto de contar a história de uma mulher nordestina pobre, subalternizada, no Rio de Janeiro, que vem tentar a vida aqui? Fica a questão. E acredito que, se vocês quiserem se aprofundar um pouco nesse tema da subalternidade, bom, basicamente, o livro, eu confesso que o livro não é fácil, o livro é difícil. Vocês podem encontrar artigos que expliquem melhor o livro e seja uma leitura mais tranquila para vocês, que é o Pode o Subalterno Falar, da Spivak. Não sei se alguém já comentou com vocês, mas eu vou anotar aqui para vocês o nome do livro, que aí vocês podem procurar. Pode o Subalterno Falar, da Spivak. Gayatri Spivak, nós colocamos só Spivak que vocês já conseguem encontrar. Então, eu acho que para a gente discutir essa questão da literatura, que vem muito no século XX, a partir da segunda metade do século XX, na literatura comparada, né? Essa questão de falar da América Latina, da América Latina, principalmente dos governos ditatoriais, da questão da pobreza na América Latina, esses textos que começam a surgir sobre os povos originários, sobre os negros, a forma como os negros, digamos assim, a escravização não acaba no século XIX, ela vai ao longo do século XX, esses textos que querem trazer na América Latina a voz desse subalterno, eles retomam com muita força a partir dos anos 60 em diante, né, que é o período em que Carolina Maria de Jesus do Brasil também aparece. Eu acho que para a gente compreender melhor essas questões, esse livrinho, é um livrinho curto da editora da UFMG, Pode o Subalterno Falar, da Gayatri Spivak, que é bastante interessante para a gente discutir. Bom, então, essa literatura, esse livro, né, A Hora da Estrela, seria uma questão da narrativa mediada por outro, né? Que, de certa forma, toda literatura existe essa mediação.
A gente pode discutir os níveis de mediação. A literatura de testemunho teria uma mediação menor, por exemplo, se Macabeia, enquanto sujeito, ela própria escrevesse a sua história, que história seria essa, né? E agora o Rodrigo Essêmio escrevendo por ela, que Clarice, que escreve por Rodrigo Essêmio, escreve por Macabeia, como é que são esses graus de mediação do texto? Bom, eu vou abrir aqui a tela para a gente ver juntos, para nós vermos juntos, A Hora da Estrela. Basta eu encontrar A Hora da Estrela aqui na minha tela. Só um minuto. Guido, enquanto você procura Claro, por aí, favor. só para falar, eu não sei se eu já mandei lá para o pessoal, mas eu recomendo demais a entrevista, né, da Clarice, porque não só é super famosa e é bom para a gente conhecer um pouco da cabeça dela, mas também porque ela foi a última entrevista e ela fala do livro, ela fala da Hora da Estrela, e tem uma parte no livro que ela usa a mesma expressão que o Rodrigo usa, perguntam, ele se pergunta por que eu escrevo, aí ele fala assim, e eu que sei, e eu que sei, e ela é a mesma expressão, exatamente a mesma expressão De expressão que que a ela Clarice. usa. Exatamente, então é legal ver assim, o quanto de Clarice tem em Rodrigo, né? Exato, Como é que exatamente. ela vai se mostrando assim sutilmente. E o início do livro, né? Que ela fala, na verdade, Clarice, e como isso conversa com a forma como ela constrói o Rodrigo também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você pode, eu acho que é fácil encontrar no YouTube, né, essa entrevista, Eu se mando você lá de quiser. novo. Eu tenho quase certeza que eu já mandei, e eu estava procurando também o Pode Subalterno falar, que eu acho que eu tenho, mas aí É, eu não achei aqui, depois eu vejo. eu posso ver também, e aí eu posso te passar, aí você coloca no Google Class ou eu próprio coloco, né? Me lembra só depois, para Lembro, gente, pode para eu não me deixar. esquecer de colocar. Bom, vocês estão vendo aí na tela, né? O PDF da Hora da Estrela? Não estão vendo? Eu acho que já está aparecendo para vocês, né? Tá, sim, sim. Maravilha. A gente, então, vamos... Essa edição que o Camilo disponibilizou para a gente, eu vou me utilizar dela para a gente encontrar os trechos. E como eu estou falando dessa questão do narrador, que é o outro, e esse outro que escreve a história sobre Macabeia, essa relação diferente, eu vou aqui colocar esse termo para a gente encontrar. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu encontro o trecho que eu quero falar. Claro que vai ser difícil encontrar, né? Na hora é sempre mais fácil. Deixa eu ver se assim fica tranquilo. Não. Eu vou falar para vocês, não está aparecendo aqui. Por que será que não está aparecendo aqui para mim? Eu acho que esse trecho ele é bem característico, que o Rodrigo ele diz o seguinte: o que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. É dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe. Ou seja, o que significaria aí essa expressão, né? Esse termo de pouca arte? É que a intenção de quando a gente pergunta como escrever o livro sobre essa nordestina pobre, se a forma como, digamos, se encontra ali é uma literatura sem literatura. Quando se fala literatura sem literatura, se fala uma literatura sem, digamos assim, sem um enfeite, uma literatura sem, sem uma adjetivação excessiva. Aí a gente pode fazer uma ponte com Graciliano Ramos. Quando Graciliano Ramos, em entrevistas de 1948, ele diz que escrever é como as lavadeiras lavam as suas roupas em Alagoas, ou seja, elas pegam a roupa, enxagam várias vezes, batem várias vezes na pedra, até que não saia, e torcem várias vezes a roupa, até que não saia uma gota de água. Aí que elas estendem a roupa. Ou seja, é uma escrita cada vez mais econômica. É como se a pobreza externa daqueles personagens fosse transparecer no texto, na palavra. Ou seja, a palavra é feita para dizer. Isso é o que Graciliano Ramos e Clarice nos dizem. Não é para rechear, digamos assim, não é para enfeitar. Ali é o uso econômico da palavra, é o uso cirúrgico da palavra,
porque quer transparecer uma realidade, creio eu aqui na minha tese, quer transparecer essa realidade também cada vez mais crua e cada vez mais extrema, né, digamos assim. Então, seria isso, né? Guido, Pois não, diga. Pois não. desculpa atrapalhar, é só para... Então, Não. então, assim, então na linguagem a gente consegue identificar esses traços da realidade, né, com a escrita mais econômica. Então, não necessariamente está como é que eu vou dizer, essa representação da realidade estaria atrelada, tipo assim, a uma série de fatos, a história em si, né? Pode, na própria linguagem a gente consegue observar isso. Sim, porque quando também a gente fala essa literatura econômica, a Clarice, ela coloca isso em tensão, porque o que acontece em A Hora da Estrela, na verdade, é que ela escreve dizendo que quer escrever de forma econômica, mas não necessariamente existe uma economia ali, uma economia no sentido de um texto pobre. Já diferente, por exemplo, de Graciliano Ramos, que ele tem uma narrativa mais formal, que o texto ele é mais fechado. O texto ali ele já é trabalhado, digamos assim. Clarice, quando escreve, o texto, claro, evidentemente, ele é revisto e trabalhado, mas ela tem por intenção, é o estilo da Clarice colocar ali, digamos assim, as veias abertas do texto. Então, eu falo isso porque, mas assim, principalmente em A Hora da Estrela, ela quer o que acontece principalmente como é uma discussão sobre como contar essa história, ela conta essa história dizendo que a intenção é fazer uma literatura sem literatura, mas isso é uma questão que se pode discutir, porque não necessariamente ali ela está no texto, de fato, excluindo, por exemplo, literatura sem literatura seria uma literatura, digamos assim, sem psicologismos. Se você lê, por exemplo, Água Viva e A Hora da Estrela, Água Viva da Clarice, você vê essa diferença. A Hora da Estrela tem por intenção ser um livro de fatos, fatos sobre fatos, pedra sobre pedra. Só que não necessariamente é de fato o livro que exclui o psicologismo, mas se escreve que quer se excluir essa questão, porque é a melhor forma de se contar essa história de Macabé. Quando se fala de real e de realidade, eu acredito que é mais do que contar uma história de verdade, digamos assim, com fatos, uma história, digamos assim, uma realidade. Eu acho que o real, eu acho que eu vou falar isso um pouquinho para o fim da aula, eu acho que é uma questão que tangencia o traumático, que é uma tese que eu vou defender, mas eu acho que eu vou conseguir amarrar melhor no fim da aula. E se você continuar com essa dúvida, aí você pode me chamar de novo, tudo bem? Ok, obrigado. Tá bom. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem me interromper, por favor, tá? Aqui eu sou cachorrinho de vocês que mandam em mim. Bom, vamos lá. Então, o que seria essa pouca arte? Eu destaquei esse trecho do Rodrigo Essemi, porque esse termo, né, pouca arte, eu acho que é muito importante para a gente pensar tanto o Graciliano Ramos como a Clarice nesse livro, que seria uma literatura sem literatura, ou seja, onde os fatos se sobrepõem para além das impressões e sentimentos. É uma história com fatos sem psicologismos, ou seja, uma literatura que seria que é como o Rodrigo Essemi destaca, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. É uma fotografia muda. Aqui, ó. O fato é um ato. Aqui. Sei que estou, bem no comecinho aqui da página 26. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem bola. Brinco de bola sem bola. Vamos refletir. Nada é em vão nos termos. A gente pode sempre teorizar todas as palavras de um livro, de uma literatura. É só a gente ter bons argumentos e um bom embasamento. Sempre vale a pena para as provas de vocês. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem bola. O fato é um ato. Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Fotografia muda, ou seja, o livro é uma fotografia muda, ou seja, ele é ali, parado, ele não fala. É uma fotografia que quer representar o que está ali. O que é uma fotografia? A gente vê o que está ali. É objetivo. É um retrato. Tem duas pessoas ali, a gente vê duas pessoas no retrato. Não quer dizer para além disso. Só que uma fotografia nunca é só uma fotografia. Para a gente pegar essa questão, a gente tem aquele livro do Roland Barthes, que é a fotografia.
A gente pode se... Não, que é a fotografia. Isso daí é outro livro. Câmara Clara, do Roland Barthes. Vocês, eu acredito que vocês já devam ter ouvido esse teórico francês, Roland Barthes, Câmara Clara. É um livro interessante para a gente pensar a questão da fotografia e da questão da subjetividade da fotografia. Mas aqui ela diz que a fotografia muda, ou seja, esse muda traz ao termo fotografia uma questão de algo estanque, é um fato sobre fato, é o livro, que é o objetivo do Rodrigo Garcia de contar essa história. É uma fotografia muda, e não uma pintura impressionista. Vocês conseguem visualizar essa diferença? Uma pintura impressionista de uma fotografia muda. Essa pintura impressionista que seria mais parecida com livros como, por exemplo, Água Viva, onde a personagem principal de Água Viva é uma pintora. Ou seja, que traria em si uma questão de uma subjetividade maior, de um encontro de si, de uma problematização de si mesma, e que requer um outro tipo de literatura. Está numa narrativa diferenciada, de acordo com os termos aqui que a gente está trabalhando. Bom, então, Em A Hora da Estrela é um livro onde o fato se sobrepõe e o livro de uma mulher psicologicamente, entre aspas, pobre, mas que não necessariamente nos afasta de uma discussão psicológica, evidentemente. Que não se pensaria, uma personagem que não se pensaria enquanto sujeito. O que se escreve deve ser uma pintura, como o próprio Rodrigo Garcia diz, com traços ríspidos e vivos. E, bom, deixa eu agora pegar outro trecho para a gente pensar essa questão. Aqui, ó. É que esta história falta melodia cantabile. O seu ritmo é às vezes descompasso. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras, e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos, não há como fugir. Ou seja, é uma realidade tão abissal que não tem como fugir. Que é necessário que mais do que se reflita, é necessário contar logo essa história. E a gente, ao longo do livro, a gente percebe uma certa inquietação do Rodrigo S.M. para contar essa história. Ele fala assim, preciso começar logo essa história, senão eu vou explodir. Eu acredito que é por aí um pouquinho. Agora, quando a gente pensa no Graciliano Ramos, em contrapartida dessa questão da Clarice, quando ela fala que fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar, a gente, por exemplo, em Vidas Secas, a gente tem um livro de ação. As ações acontecem, você tem um livro de uma narrativa que tem um fato que leva a outro fato, que leva a outro fato, que leva a outro fato, e personagens que têm uma dificuldade muito grande de refletirem sobre si mesmos, da mesma forma como Macabeia. Eu vou falar em seguida a questão quando a Macabeia ela pensa no seu futuro, ela não pensa sobre o seu futuro. Macabeia, pensar sobre o seu futuro é não pensar sobre o seu futuro, porque está para além dela pensar sobre o seu futuro. Em contrapartida, quando Macabeia é atropelada, ela fala quanto ao futuro. E é interessante porque os transeuntes em volta dela, quando vem ela morrendo, eles não entendem essa expressão dela. O que significaria isso? Será que a própria Macabeia compreendeu o que ela disse ao ser atropelada? E é uma personagem que, ao longo do livro, não possui nenhum tipo de subjetividade. É uma personagem, digamos assim, plana. Não possui, digamos assim, uma riqueza psicológica. Quer dizer, e sempre que eu digo isso, na verdade, a gente tem que pensar o revés disso, né? O contrário, o que significaria o Rodrigo Garcia me dizer isso tudo sobre a personagem. A gente não pode ter esse olhar inocente. E quando uma personagem que diz isso, que não tem futuro, que não pensa sobre o seu futuro, ao morrer atropelada, diz isso, quanto ao futuro. Eu acho que isso é algo que a gente pode refletir. E Graciliano Ramos, em contrapartida nessa questão, ele fala exatamente isso. Ele dá uma entrevista em 1948, que ele diz isso que eu já estou falando para vocês, que a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Agora, portanto, em Graciliano Ramos e em Clarice, o que significaria narrar a realidade?
Narrar a realidade seria narrar com fatos, narrar com palavras sem enfeite. Essa é a realidade brasileira. Seria a realidade da imigração, essa é a realidade dos fluxos migratórios, essa é a realidade da pobreza do Nordeste. E é interessante, né? Porque quando a gente vê esse período, digamos assim, regionalista, digamos assim, esse período histórico, né, formal do regionalismo, a gente vê um certo apagamento da região norte, né? Sempre a região nordeste que aparece. Acredito que a região norte aparece muito pouco na literatura. Se a gente pensa assim rápido, região norte e literatura, o máximo que a gente às vezes consegue pensar em segundos seria o Milton Atum, que é uma literatura dos anos 90 para cá. Já é outro contexto. Agora, nessa literatura regionalista, né, dos anos 30, 40, o Nordeste é muito presente. Por conta desse fluxo migratório extremo do Nordeste, digamos assim, extremo no sentido em massa, né, muito forte, muito considerável para Brasília, né, anos 50, para a construção de Brasília, para o Sudeste. Mas é uma questão, né? Que a gente tem o apagamento, mas a gente sempre pode pensar outras formas também, né, de apagamento. E eu acredito que como o norte aparece na literatura, muito pouco. Agora... Pode citar de novo, Guido, que você tinha comentado mesmo? O que eu estou dizendo é em relação a esse apagamento do norte Sim, na não, é literatura, da né? literatura mesmo. Acho que você comentou o nome do autor, É eu o não peguei direito. Milton Atum. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. Como é que eu vou retomar esse chat? Eu tenho que stop share, será? Não. Meu Deus, como é que eu Aperta volto? Alt Tab, vê se você vai voltar para o Zoom. Alt Tab. Agora eu sei onde é o Alt, agora o Tab eu não faço ideia. É aquele que tem duas setas assim, geralmente é um que tem duas setas. Se não tiver escrito Tab, tá lá na No esquerda. meu não tem nada. Na Tem não? esquerda? É. Duas setas, uma para a direita e uma para a esquerda, né? Isso. Tá. Vê. Eu apertei, mas... Não? Tá, eu tenho que... Ui, apareceu a página de um jornal para vocês agora, né? Não. Para a gente está aparecendo só o PDF. É? Tá. É, só o PDF. Tá bom. Você consegue escrever para eles? Jade, para mim, Milton Atum? Escreve por gentileza. Milton Atum. Atum é o nome do autor, que fala sobre a região norte. O principal livro dele é o Dois Irmãos. Mas é uma literatura já mais contemporânea, dos anos 90 para cá. Porque eu comentei dessa questão na literatura regionalista, que no sentido desse período histórico, dos anos 30, 40, a gente tem Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, é uma literatura que fala basicamente do Nordeste, que não tangencia muito a questão do norte do país. Aí eu mencionei o Milton Atum. A Jade, muito gentilmente. Tá ok, obrigado. Tá bom? Escreveu para a gente o nome do autor. Agora, cadê o livro? Eu estava aqui falando do livro. O livro não está mais aparecendo para vocês, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Assim. Tá sim? O livro está aparecendo o para PDF vocês? tá. Maravilha. Aperta de novo o Alt Tab, se você... Que ele volta. Não, o livro apareceu aqui para mim já. Tá bom. Voltou para vocês agora? Tá. Sim. Não tinha desaparecido não, já estava. É? Tá. Deixa eu achar o termo. Pronto, achei. É que eu quero diminuir isso daqui, que eu estou com a nossa caixa na minha cara. Aí eu não consigo ler o PDF, pronto. E a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã. Tem que ser apenas ela. Bem, tem que ser apenas ela. Eu acho que isso é uma síntese do que eu estou pretendendo falar. Mas, em contrapartida, como o Rodrigo segue adiante falando, os fatos são sonoros. Mas entre os fatos há um sussurro. E os sussurros que me interessam. Ou seja, é palavra sobre palavra, mas eu acredito que entre as palavras existe uma rachadura, existe uma fenda, que eu acho que a literatura surge a partir daí. Porque tudo não é literatura. Não é porque a gente escreve que é literatura. A literatura tem um sentido, a literatura tem um encadeamento. E esse tipo de literatura que a Clarice e o Graciliano Ramos estão aqui tentando fazer de fato sobre fato, por mais que seja fatos encadeados em fatos, eles ali têm uma ranhura ali no meio.
eles nos causam um certo estranhamento, nos causam uma certa impressão que a literatura surge a partir daí, desse nosso espanto ao ler o livro, e que ele acontece nesse meio de campo, de fato sobre fato. Agora, então seria esse Rodrigo como porta-voz. O Rodrigo, ele está aqui, Rodrigo SM, ele está aqui para nós, sendo o porta-voz dessa história. Ele está sendo esse porta-voz dessa realidade. Então, seria certo? Seria errado? Como é que a gente enxerga esse porta-voz? Hoje em dia, é necessário existirem portas-vozes? Se hoje viesse a existir uma Hora da Estrela, uma Macabeia enquanto sujeito, ela poderia se inscrever? Questões que a gente pode refletir, questões que a gente pode pensar. E então, é uma literatura com porta-voz de classe, que seria esse contraponto com o testemunho. O testemunho, ele, em princípio, o testemunho, quando a própria testemunha sobre a sua vivência histórica, né, que por se chamar testemunho, digamos assim, teoricamente, necessariamente passa pela questão do traumático, da experiência traumática, ela não poderia ou não deveria ser intermediada por portas-vozes. Isso é uma literatura basicamente muito presente na questão dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. É uma teorização que vem muito a partir dessa experiência dos campos de concentração. São sujeitos que sobrevivem aos campos e que futuramente eles testemunham sobre isso e começam a escrever sobre a experiência do campo. Então, seria um livro, uma literatura, um testemunho que é diretamente narrado pela própria vítima. A gente encarando Macabé enquanto vítima da pobreza, digamos assim, a gente poderia pensar que ela própria deveria se narrar. Só que o que acontece? Nisso existem problemas, porque se a gente tem, por exemplo, nessa questão dos livros testemunhais, de uma experiência da Segunda Guerra, onde a própria vítima testemunharia a sua experiência traumática, a gente tem nas relações da América Latina, a partir dos anos 60 em diante, anos 80, principalmente anos 90, textos literários que têm por objetivo narrar a história da América Latina, de povos originários, né? Que tiveram suas vidas, sua cultura suprimida, etc., seus espaços territoriais roubados, né? A gente tem essa questão da pobreza vindo muito em voga, né? Na América Latina, a gente vê também muita questão ainda do porta-voz, ainda de alguém que precisa narrar aquela história de outra pessoa que não poderia se contar. E que eu acredito que mais para hoje em dia esse problema, digamos assim, esteja sendo posto em voga. Ou seja, o testemunho ele precisa passar por intermediários, por porta-vozes que não a própria testemunha. E nesse tipo de literatura permeada pela questão traumática, eu acho que isso daí é algo que a gente pode parar para pensar. Então, e é interessante porque como é que o Rodrigo ele lida com a pobreza? Esse narrador externo que conta a história da Macabé, ele lida como eu, né, Rodrigo, que constato que a pobreza é feia e promíscua. E em certo momento, ele dizendo que ainda ama, em certo momento do livro, ele diz que ama Macabeia, que seria, digamos, a única pessoa que poderia amá-la por contar a história dela, né? E ele próprio constata que aquela realidade dela é feia e promíscua. Então, a literatura como essa experiência de alteridade, né? Quando a gente lê Graciliano Ramos e lê Clarice sobre essas experiências, a gente se aproxima daquela realidade, a gente se questiona sobre aquela realidade, a gente tenta, no nosso lugar de outro, se colocar, digamos assim, alguma maneira naquele lugar, ainda digamos assim, num nível para aquém do testemunho, porque Graciliano Ramos em Vidas Secas e Clarice Lispector em Água Viva estão ainda trabalhando na esfera da narrativa tradicional de uma literatura de alguém que conta a história de outra. Não é um testemunho, digamos assim, estrito sensu, onde o próprio subalterno narra a sua própria experiência de subalternidade.
Então, em Graciliano Ramos, a gente se pergunta, nós leitores nos colocamos no lugar daquelas pessoas, nós nos colocamos no lugar do outro na seca, onde os próprios personagens se percebem como estrangeiros dentro da própria realidade, né? Porque se a gente para pensar em Vidas Secas, né? Os próprios personagens são menores a tudo. Os personagens de Vidas Secas eles são menores que a cidade, o aglomerado urbano. Os personagens de Vidas Secas são melhores que o próprio tempo. O tempo comanda a vida dos personagens. Ou seja, eles são os menores dos menores ali naquela cadeia alimentar. Tanto a seca comanda a vida dos personagens, como o inverno, por conta das chuvas, o rio sobe, pode invadir as propriedades. A propriedade rural comanda a vida dos personagens, eles precisam, tem o dono da fazenda que comanda, eles podem ficar, eles não podem, eles precisam migrar como ciganos, a própria cidade, enquanto espaço territorial, oprime aqueles personagens. Então, eles são subalternos até, digamos assim, todos os sentidos, desde da subjugação a um outro sujeito, como o espaço territorial subjuga aqueles personagens a uma realidade achatada, né? Uma realidade plana e pequena. Bom, e nessa questão da alteridade, né, o Rodrigo, ele a todo momento ele quer se afastar daquela personagem, ele diz que ele é outro, que ele não faz parte daquele mundo. Quando ele fala, por exemplo, apesar de eu não ter nada a ver com a moça, terei que me escrever todo através dela, por entre espantos meus. Ou seja, esse eu que é ao mesmo tempo afastado, mas que ao mesmo tempo o transpassa. E ele afirma em outro momento do texto, Rodrigo S.N., quando penso que eu poderia ter nascido ela, e por que não? Ele fala assim, quando penso que eu poderia ter nascido ela, e por que não? Estremeço, e parece-me covarde fugir de eu não ser. Sinto culpa. Digamos assim, em termos banalizados, a culpa burguesa, digamos assim. Ele quer se colocar no lugar daquela personagem, ele poderia ser aquela personagem, e por que não poderia ser? Essa experiência do outro que narra essa realidade, né? Então, por exemplo, essa literatura é a questão de classe, onde ela é muito, a gente pode perceber muito explicitamente isso nas Vidas Secas. A questão da classe, onde os personagens reificados, ou seja, coisificados, eles são menores que tudo. Menores que a cidade, menores que o soldado amarelo, menores que a prefeitura, melhores que os patrões, menores que o próprio capitalismo. Ou seja, e principalmente menores que o tempo, né? Tanto a seca quanto a chuva. Eles são subjugados a todas essas questões e intempéries. E a Clarice, nessa questão da literatura, ela quando ela escreve, o Rodrigo, né, escreve que a classe alta me tem como um monstro esquisito, a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. A gente nisso compreende o quê? O que a gente poderia compreender? A classe baixa não tendo acesso ao texto, a classe baixa não conseguindo nem chegar à leitura, porque, como o Rodrigo fala em outro momento, a classe baixa não lê, porque ela possui uma fome permanente. E essa fome permanente, que seria uma necessidade básica, a impediria de chegar ao texto literário. A essa problematização da literatura. É o que eu compreendo que ele está tentando nos dizer nesse instante. E outro momento interessante que coloca em tensão essa questão da literatura e das questões de classe é quando Macabeia, na Hora da Estrela, ela sente um desconforto intestinal e vai ao médico. E é um médico que não tem por necessidade nenhuma se atualizar em sua profissão, porque o que ele sabe, que já é antigo e já é defasado, para pobre basta. Para pobre já é o suficiente. Ele ali não tem nenhum objetivo de dar um bom atendimento, porque o pouco já basta para Macabeia, para uma nordestina pobre. Então, quando na Hora da Estrela o Rodrigo diz algo que é bem interessante,
Eu vou ler, porque se eu ficar procurando ali no texto, eu posso demorar. Não, mas se bem que eu acho que essa colocação é grande, eu acho que vale a pena a gente encontrar. Só um minuto. Deixa eu ver se eu achei. Achei. É esse termo, essa parte aqui, esse trecho, entre parênteses aqui, que a gente vai ler. Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo, para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica. Ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto, ela era capim. Ou seja, ela era rastejante. O capim é aquilo que a gente pisa e que fica embaixo dos nossos olhos. Ou seja, ela é uma personagem que ela é menor. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, a gente tem o trecho de quando a Macabeia, ela vê um livro na mesa do patrão. Ela, enquanto datilógrafa, tem um livro na mesa do patrão. E que livro é esse? O livro se chama Os Humilhados e os Ofendidos. Esse livro é um livro do Dostoiévski, do Fyodor Dostoiévski, que basicamente foi publicado, claro, no início do século XIX, e basicamente fala sobre as relações de sujeitos que são menosprezados por conta da sua classe social. Ou seja, que é uma síntese do que a própria Hora da Estrela está nos trazendo. Se chama esse livro Os Humilhados e Ofendidos, é o livro do Dostoiévski, e quando a Clarice fala sobre esse livro, é uma hora muito interessante. Acho que eu vou trazer de volta para a gente, porque, como é que eu vou compartilhar de novo a tela? Porque é um momento em que ela, Macabeia, poderia se refletir. Humilhados e ofendidos. Aqui. Agora deixa eu sair daqui da minha tela, que a minha tela está em cima. Outro retrato. Nunca receber outro retrato, ou seja, outro frame, sabe? Claro, o Rodrigo sempre quer trazer outro instante, outro momento, outro fato. Quando o Rodrigo ele começa a refletir muito sobre a questão, ele se incomoda, ele quer ir logo ao fato, ele quer trazer logo a história de Macabeia. Outro retrato. Nunca recebera presente. Aliás, não precisava de muita coisa. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estou nesse parágrafo aqui, que eu estou bem aqui, o início. Mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro que seu Raimundo, dado à literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e Ofendidos. Ficou pensativa. Esse trecho é muito interessante, vale a pena a gente ficar nele um pouquinho. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo o que aconteceria era porque as coisas são assim mesmo e não haveria a luta possível. Para que lutar? Ou seja, nesse trecho muito rápido, nesse pequeno parágrafo, Macabeia se vê diante de si um livro cujo título, Humilhados e Ofendidos, aqui não se cita o autor, muito menos o conteúdo do livro. E Macabeia provavelmente não chegou a abrir o livro, não chegou a ter conhecimento do que se trataria aquele livro, mas pelo título, Humilhados e Ofendidos, remete a ela uma questão de classe. E muito rapidamente, ela vem com essa problematização que ela poderia, naquele instante, ter se definido numa classe social. Ou seja, ela poderia se encaixar numa classe, se perceber enquanto sujeito e revolucionar a sua vida. Mas, muito rapidamente, ela conclui que aquilo aí não faz sentido e esse problema no livro acaba muito rapidamente. Ou seja, Humilhados e Ofendidos é o livro do Dostoiévski, que trata sobre toda a questão que a Hora da Estrela está tratando,
mas que Macabeia, quando você vê diante desse livro, ela surge uma necessidade muito breve de autorreflexão, mas que acaba muito rapidamente. Aquilo se finda, o livro não prossegue com esse problema. O livro não vai para o outro lado. Ou seja, é um fim em si mesmo. Macabeia, enquanto sujeito pauperizado, tendo diante de si uma pequena possibilidade de reflexão, que seria a literatura, né? Seria a leitura, seria a escolarização, digamos assim, aquilo ali não se conclui e acaba muito rapidamente. É interessante a gente pensar nisso. Por quê? Como isso se dá? De que maneira? É o que eu acho que cabe a cada um de nós pensar um pouquinho. E é nesse sentido, alguma dúvida, gente, até agora? Alguma questão que vocês queiram trabalhar comigo? Pensar junto comigo? Essa realidade que, segundo o Rodrigo S.M., o ultrapassa. Ele diz o seguinte: pensei em escrever sobre a realidade, já que ela me ultrapassa. Interessante. Bem sei que ele diz em outro trecho, o Rodrigo S.M. Eu acho que esse eu já falei para vocês. Do capítulo, exatamente. Então, eu acho que esse trecho do livro, que se a gente lê uma primeira vez o livro, esse trecho passa muito rápido por nós, a gente não para, porque, assim, existe o livro, o que a gente lê, e existe o livro que a gente não leu. Existem referências, existem reflexões que a gente só vai se dando conta ou numa leitura acompanhada, né, ou de alguém explicando para a gente, ou de alguma leitura paralela que vai nos trazendo outras camadas do livro, ou a gente lendo segundas, terceiras vezes o livro. E essa foi uma das formas. Muitas vezes que eu li A Hora da Estrela, esse trecho me passou extremamente rápido. E só que a gente parando para pensar, ele é extremamente relevante para a gente pensar a questão social, né? Agora, eu sei que a nossa aula está já por um fio, né? Como a vida de Macabeia também está já por um fio, mas eu acho que é relevante a gente mencionar, segundo, ele tem um trecho, o autor, eu já estou terminando, que quando ele vai falar sobre, ele sempre, em todo momento, o que é a realidade para o Rodrigo S.M., a realidade para ele. O que é a realidade para ele, ele pensando qual é a realidade que eu posso contar sobre Macabeia. E tem uma parte, em um momento apenas, em que ele tenta trazer o que seria a realidade para Macabeia, que eu vou tentar falar com vocês sobre isso. Será que eu vou conseguir encontrar? Meu computador travou? Não é isso que eu estou querendo encontrar. Eu estou procurando em outro momento, em outro lugar. Como é que eu vou colocar Ctrl F? Isso, Ctrl F. Pronto. Eu li uma vez que quanto mais você tem a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, quanto mais graduação você tem, menos você sabe mexer no computador. Eu acho que isso é uma verdade. Eu sabia muito mais mexer antes. Eu acho que a gente vai lendo muito, a gente vai se fechando muito nos textos. É que a memória é seletiva, aí você vai substituindo as coisas. Você vê, a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente pode falar de um livro, etc. Mas, às vezes, palavras muito básicas da vida cotidiana nos escapam. Ou seja, quanto mais a gente estuda, mais a vida cotidiana nos escapa. Isso é uma realidade que eu fui descobrindo. Aí aqui ele está falando sobre a percepção de realidade a partir de Macabeia. Ela fala o seguinte: mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada. Nem a mim, por Deus. Esse nem a mim, por Deus, eu acredito que ele é retórico, né? Que ele está a todo momento discutindo o que seria a realidade. Rodrigo S.M. Mas Macabeia, para Rodrigo S.M., Macabeia, a realidade para Rodrigo S.M. não é muita coisa, ela não consegue refletir muito sobre o significado de realidade. Acabo de descobrir que, para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. Dava-se melhor com um irreal cotidiano. Vivia em câmera lenta, lebre pulando no ar sobre os outeiros. O vago era o seu mundo terrestre. O vago era o de dentro da natureza, ou seja, Macabeu é uma pessoa que vive fora da caixinha, digamos assim. É uma pessoa que não consegue compreender o mundo exterior, que não é pé no chão o suficiente para enxergar
a própria realidade. E eu acho que essa é a forma como Rodrigo SM nos coloca Macabeia. Desculpe, alguém me perguntou aqui, professor, essa citação que você acabou de ler está em qual página? E claro que eu não li a tempo. Foi qual citação, Lu? Aquela que eu falei Não, sobre... foi a que você achou depois, foi a dos humilhados. Tá. Você quer que eu fale a página que tá? Não, Vamos não, ver. depois você achou. Aí Que eu eu achei... perguntei para ela, ela Tá. falou. Era Então essa tá mesmo. bom. Maravilha, então tudo bem. Então, eu acho que é basicamente muito isso que eu queria trazer para vocês. Que a percepção do livro, da realidade, é a partir de Rodrigo SM, do narrador. Quando vem a noção de realidade, vem a partir de Macabeia, é Rodrigo que nos traz. Ele fala que ela está para fora da realidade. Ela não percebe o que está diante dela. Ela vive, como digamos assim, sonhando um mundo externo ao dela. É ela que presentifica essa realidade que a achata, digamos assim. Tudo bem? Bom, gente, quando eu tenho, principalmente agora para finalizar, que a nossa aula vai acabar, quando eu falo dessa noção de realidade, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar essa experiência da pobreza, que eu acho que basicamente é o que os dois livros nos trazem. A experiência da pobreza, tanto em Vidas Secas, como na Hora da Estrela. É a noção de que a experiência da pobreza, a gente pode lidar com ela como uma experiência traumática. Experiência que traz no sujeito que a vivencia uma cisão na consciência, ou seja, é uma realidade tão extrema. O que é o trauma? O que é uma experiência limite? O que foram, por exemplo, os campos de concentração? Foram uma realidade tão real, uma realidade tão extrema, como é que eu posso falar? Que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. É impossível compreender certas experiências. A fome extrema, a pobreza extrema, a necessidade a todo momento de migração, a dor da fome é uma realidade tão forte para aqueles sujeitos que a experienciam que ela é incapaz de ser traduzida em palavras. A experiência do campo de concentração, a experiência de uma guerra, a experiência de uma guerra particular, que também é coletiva, que é a da pobreza, é uma experiência tão indizível, tão abissal e extrema, que é impossível de ser posta em palavras, mas que traz consequências ao sujeito. São sujeitos que são privados de absolutamente tudo, até de sua própria dignidade. E quando eles são privados de tudo, é quando o trauma, digamos assim, se instala na vida deles e eles começam a experienciar essa realidade. Por ser traumática e ter uma dificuldade extrema de ser representada, ou seja, representada em literatura, representada em pintura, representada em arte e representada em palavras, eu acho que essa dificuldade dos personagens de se expressar é o que os nossos narradores, o nosso narrador, né, que seria o nosso narrador onisciente, que seria em Vidas Secas, e o nosso narrador, Rodrigo SM, em Hora da Estrela, é o que eu acredito que eles queiram nos transmitir enquanto experiência. Tudo bem? Eu acho que para a gente pensar um pouquinho... Eu tinha comentado na última aula de um outro texto, que a Vidas Secas é um texto de 38 e a Hora da Estrela é um texto de 77, que, segundo a tese do nosso professor Camilo, a Macabeia seria uma continuação de Fabiano ainda vivendo naquele meio rural, onde naquele período dos anos 30 a maior parte da população brasileira vivia no meio rural, e já Macabeia nos anos 70 já um Fabiano que vem para a cidade, onde já é um período de ditadura militar. 38 era ditadura Estado Novo, agora 77 ditadura militar, já é um período em que a urbanização no Brasil já é mais consistente, e seria esse momento de transição.
e eu acredito que eu tirei um conto curtinho, não passei para vocês antes, porque eu acredito que seria muita leitura para vocês, que a gente poderia aqui, a gente teria pouco tempo de aula, a gente aqui teria que se focar mais em A Hora da Estrela, mas eu posso passar e colocar no Google Classroom para vocês, que é um continho daquele autor que eu comentei na última aula, chamado Samuel Havet, que é um conto, é um livro de 1956 que se chama Contos do Imigrante. São vários contos, grande parte deles que abordam essa questão da imigração. Tanto a imigração, ele é um brasileiro de origem judaica, e são vários contos que falam sobre essa questão da imigração, seja a imigração de um país a outro, a gente percebendo que ao longo do século XX a gente tem uma forte migração da Europa para o Brasil, tanto no final do século XIX e início do século XX, por conta de países que precisam que tem esse grande fluxo migratório, Espanha, Itália, Portugal, por conta da pobreza naqueles países, por conta da necessidade de mão de obra aqui no Brasil, por uma questão que a gente já conhece historicamente, que se tem por intenção do embranquecimento do país, como depois ao longo do século XX, quando das guerras na Europa, etc. E é um livro que aborda essas questões, e tem um conto nesse livro, que é o que me interessa, que se chama Noturno, que fala dessa imigração do campo para a cidade, que já é um personagem que sai do campo, vem para a cidade para trabalhar numa obra, e que ele acaba morrendo nessa obra, né? E que o conto nunca não deixa claro para a gente se ele morreu por um acidente ou se ele teve por intenção aquela morte, né? Ou seja, se ele foi suicidado. Quando eu falo esse termo suicidado, tem um livrinho muito interessante de um intelectual francês chamado Antonin Artaud, que se chama Van Gogh, o suicidado da sociedade, ou Van Gogh, o suicidado pela sociedade. Eu acredito que tem essas duas traduções. Aí, mas eu acho que o termo principal a gente pensa nesse suicidado, né? Porque suicídio a gente pensa que o próprio sujeito comete suicídio, mas quando a gente coloca esse termo suicidado, né? A gente também pode pensar na Macabeia. Quando a gente coloca esse termo suicidado, né? O outro que terminaria com a vida desse sujeito, que por mais que tenha acabado com a sua própria vida, foi meio que por conta, né? O outro meio que o acaba impelindo a esse fim de vida. E Macabeia, no fim das contas, ela morre atropelada. Macabeia, que A Hora da Estrela, isso aí sempre foi um problema para mim, que eu sempre pensei bastante. Macabeia, A Hora da Estrela, tem vários títulos, se eu não me engano, tem 13 títulos. E um dos títulos é Quanto ao Futuro. Quanto ao Futuro, nas primeiras edições do livro, tem um ponto final no começo e um ponto final no final. E a própria Clarice, em A Hora da Estrela, ela coloca na voz de Rodrigo SM essa questão do quanto ao futuro, que existe um ponto final antes e um ponto final depois. Ela fala que é algo que se vai entender depois. E isso ela fala, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho, quanto ao futuro. Clarice falando aqui, ó, quanto vocês estão vendo o PDF? Acompanhando junto comigo? Ele não tá. Ó, quanto ao futuro é um dos títulos de A Hora da Estrela. E aí ela nesse PDF está sem ponto, mas tem tá sem ponto. Tá. Nas primeiras edições de Hora da Estrela, esse ponto ele é presente, tanto no início quanto no final. Só que nas edições seguintes, esses dois pontos eles somem, por problemas, creio eu, editoriais, única e exclusivamente. Por quê? Fica um paradoxo. Que se a gente vem aqui no livro, logo no iniciozinho, a gente pode ver aqui no PDF, história exterior e explícita, sim, mas que contém segredos. A começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade de delimitado. Mal e mal vislumbro o final, que se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bom, e aí então a gente percebe que existe um ponto final antes e um ponto final depois, existe essa explicação sobre um desses títulos, e ao longo do livro, Clarice, por meio de Rodrigo SM, que vai falar sobre Macabeia, explica que o futuro para aquela pessoa não existe,
Porque o futuro para aquela... Além de ser uma personagem que é achatada psicologicamente, que tem uma realidade que é tão extrema que pensar no dia de amanhã já seria pensar demais, ele afirma com todas as letras, Rodrigo Essene, entre aspas, Macabeia, de um modo geral, não se preocupava com o futuro. Ter futuro era luxo. É importante a gente pensar nisso. Ter futuro era luxo. E a gente faz, quando eu falo ter futuro era luxo, vamos pensar em Vidas Secas, que tanto no primeiro capítulo Mudança quanto no último capítulo Fuga, existem termos que nos remetem ao futuro, ou seja, há uma esperança de dias melhores, e que a gente percebe que não necessariamente é isso que acontece. É uma realidade que no primeiro capítulo Fuga, eles saem de uma seca, teremos uma vida melhor, teremos cama, teremos uma outra vida, uma outra realidade. Não é isso que acontece ao longo do livro. No fim do livro, essa nova tentativa de imigração, outras esperanças, os filhos vão estudar, os filhos não vão ter a mesma experiência do pai, mas a não garantia, um final aberto, que ali não existe uma garantia de que aquilo ali vai terminar ali. Não é um ciclo fechado, compreende? Ali é um final que, apesar de ser um final, um livro começo, meio e fim, a gente ali tem uma abertura. Por isso que eu acredito que Camilo, nosso professor, ele consegue fazer essa ponte entre Vidas Secas, de um Fabiano que migra, para Uma Hora da Estrela, que vai para Macabeia. E Macabeia, que, por mais que ao longo do livro não tenha futuro, porque pensar no futuro seria luxo, ela vai a uma cartomante. O que uma cartomante faz? Uma cartomante lê o seu futuro. Uma cartomante que lê o futuro, que diz para ela que ela terá um futuro esplendoroso e que quando ela sai, ela é atropelada. E que ela diz, ao morrer, simplesmente, quanto ao futuro, que é o termo que se traz no início do livro, que tem um ponto final antes e um ponto final depois. Esses pontos finais que ela diz que é necessário no fim, quanto ao futuro, ao fim, ter um ponto final, porque reticências vai deixar aquilo em aberto, e aquilo ali acaba ali. A vida de Macabeia acaba ali, se encerra ali. Ela não tem um futuro, ela não tem um depois, não tem uma abertura, uma interpretação para além daquilo. Ela morre e acabou. É o momento da estrela dela de cinema, é aquele. É o ápice da vida dela ser atropelada e acabar ali. Compreende? Esse é o momento que é ela que se inspira, ela que se vê enquanto Marilyn Monroe e Greta Garbo. A hora da estrela ali, a hora de atriz de cinema, de estrela de Hollywood, é aquele momento que ela é atropelada e que se finaliza naquilo mesmo, onde ela, ao ser atropelada, simplesmente diz quanto ao futuro. Ela que, ao longo do livro, não possui nenhum tipo de futuro. E não pensa em futuro, porque futuro é luxo. Tanto é luxo que ela não teve nenhum futuro. O futuro dela foi morrer atropelada. Por mais que Rodrigo S.M. quisesse dar a ela, ele diz no livro, ao longo do livro, que ele quer dar a ela o futuro mais grandioso possível. Só que a grandiosidade para ela foi ter esse tipo de final. E se ilude, porque ela é atropelada, mas instantes antes de ser atropelada, dão a ela, você terá um grande futuro, apesar de ser um grande futuro fantasioso. Assim como seria uma fantasia o futuro que, sim, a Vitória quer para os filhos, que ela diz para o marido, nossos filhos não vão seguir a sua profissão, eles irão estudar. Seria esse um futuro fantasioso ou não? Então, eu acho que é um pouco por aí. Tudo bem, meus queridos? Acho que já passamos da nossa hora de aula. E, então, para finalizar, o Camilo sempre poderia dar uma aula melhor que eu estou dando. E ele deu eu tenho um vídeo dele que eu posso compartilhar com vocês, que pode ajudar vocês a refletir sobre a Hora da Estrela e Vidas Secas na temática desse nosso módulo, Realismo e Realidade, que ele trata dessas questões. E eu posso compartilhar com vocês, deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui, eu acho que eu posso jogar no WhatsApp ou Jade, ou aqui, o que você acha? Posso jogar aqui, né? Eu acho que é melhor, porque eu acho que tem que estar... Não, bota lá no Classroom, não, melhor? Porque eu acho que é não listado, aí eu acho que dependendo, eu acho que está não listado, né, o vídeo dele. Então a gente coloca no Google Classroom. É melhor. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu coloco essa aula do Camilo, seriam 2 aulas, é um vídeo de mais ou menos 2 horas e pouquinho,
que fala sobre o que eu tratei com vocês nessas 2 aulas, mas eu acredito que ele possa trazer novos elementos para a gente pensar sobre isso. Então, eu vou colocar no Google Classroom esse vídeo para vocês. Eu me comprometo também a colocar esse continho curto do Samuel Haver, que eu mencionei, Noturno, que é um conto de 1956, que é entre Vidas Secas e entre A Hora da Estrela, que eu acho que faz uma síntese dessas 2 realidades. E, para a próxima aula, antes da próxima aula, eu vou colocar o exercício no Google Classroom, e a próxima aula da gente vai ser isso. Eu vou ler o exercício com vocês, e vocês, tendo alguma dúvida, a gente pode tirar junto, mas para fazer o exercício é para depois. Tudo bem? É para entregar, eu vou confirmar com o Camilo o dia que é para entregar para ele o exercício. Tudo bem, gente? Tá bom, professor. Como é que eu aumento aqui? Eu quero aumentar a tela. Eu acho que não aumentei a tela. Eu diminuí a tela. Agora eu quero aumentar. Guido, eu sei que a aula já acabou, só queria fazer uma observação Claro, por favor. sobre... Você trouxe a questão dos títulos, né? E você falou aí da hora que ela se tornou essa estrela de cinema. E tem um parágrafo, na minha versão aqui está na página 25, que ela fala sobre como ninguém ensinaria ela a morrer, e ela está falando da morte. E ela fala assim, pois na hora da morte, a pessoa se torna brilhante, estrela de cinema. É um instante de glória de cada um, e quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Então, nesse sentido, realmente, né, a hora da estrela é a hora da morte. Então, parece que fecha o ciclo do livro, né? Por que se chama a hora Foi da a hora estrela? que ela se tornou protagonista, né? E eu acho interessante também, depois do pessoal ler o livro, reler os títulos, porque aí faz outro sentido, né? E você falou dos fatos, né? Um dos títulos é Registro dos Fatos Antecedentes. E ele bota, eu não posso fazer nada. Mas aí, quando ele se coloca como narrador, ele todo o tempo também é interessante isso. Como ele se coloca como um narrador ativo, com liberdade, né? com poderes de definir a história dela. Eu queria dar um final bom para ela. Como se ele pudesse fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, ele se coloca impotente. E Exato. se isso também não seria a visão dele, da Clarice, nossa, sobre a realidade social, né? Nós, ao mesmo tempo, podemos fazer alguma coisa, ele fala, essa eu não pude salvar, mas salvem as outras. Exatamente. Né? Então, a gente talvez possa fazer alguma coisa mínima por alguém, mas diante de toda a situação, de todas as macabeias, a gente é muito impotente. Então, talvez seja essa impotência que ele está apresentando. Então, eu acho interessante o pessoal depois dar uma relida. Uma retomada nos títulos, né? Nos títulos, né? Sem e de ver dúvida. também como é que em Vidas Secas a gente tem os fatos apresentados, né? E em Hora da Estrela você tem os fatos misturados, né? Ele ao mesmo tempo diz que são fatos, mas diz também que é narrativa, que é ficção, e ele fica nessa ficção. Foi a capacidade que a Clarice teve de contar uma história com começo, meio e fim, né? O que é brilhante, porque ela nos coloca nesse furacão que é a história, né? O livro, né? Nós nos problematizamos junto com ela. Bom, é isso, gente. Acho que essa foi a minha contribuição teórica para vocês. Desculpa, só mais uma coisa. Claro, pois não. Você falou do conto, e tem a música do Chico Buarque também, Construção. Sim. Não sei se todo mundo conhece, vocês já devem ter ouvido, não sei se já prestaram atenção na letra. Vou colocar lá no Classroom, e é muito interessante, de repente, fazer essa conexão entre o conto que o Guido falou e a música, porque tem tudo a ver. Sem dúvida. Então é isso, gente. Nossa obrigação de semana que vem, de terça-feira, é comparecer à aula e eu vou ler o exercício junto com vocês, tá bom? E o Camilo, semana que vem, a terça-feira vai ser esse exercício, para outra quinta-feira é outra atividade, que aí eu vou conversar com vocês na terça-feira, eu vou afinar melhor isso com o Camilo, e aí daqui a 2 semanas o Camilo já volta com vocês. Tudo bem, gente? Então, tenhamos todos um bom dia, muito obrigado pela paciência e pela escuta. Um beijo, vou parar de gravar. Tchau, professor. Até Tchau. a semana que vem. Tchau. Obrigado pela aula. Tchau. Tchau, gente. Bom Beijo, fim de semana. beijo. Obrigada, Guido. Pós